a dor, o medo, o sofrimento, a ansiedade, a depressão, essas palavras fazem parte hoje da vida de muitas pessoas. Né, Licinha? Licinha tá aqui comigo, estamos gravando aqui, tá me ajudando. Então, quantos de nós já não nos sentimos afundados na escuridão? E muitas vezes, Licinha, isso acontece, sabe por quê? Porque os eixos que compõem a nossa vida, que é o espírito, a alma e o corpo, estão totalmente desalinhados. Então hoje nós vamos aprender como esses desajustes podem nos levar à depressão e como, com a ajuda de Deus, nós podemos alinhar novamente esses eixos para podermos reencontrar a luz. E aí, para isso, Nicinha, é importante, tá entendendo aí? Ó, pega bem essa aula aí, ó. Para isso eu quero dizer para você que é importante compreendermos esses três eixos que formam a vida humana. E esses três eixos são espírito, alma e corpo, que vai dar a essência da vida humana. E esta compreensão ela é essencial para podermos lidar com a depressão e outros problemas que afetam a nossa vida de maneira holística. Eu quero parar de dizer aqui para você que depressão não é só em Setembro Amarelo, não é só uma data do mês que nós devemos falar sobre esse assunto, mas sim é todos os momentos da nossa vida, é o ano todo. Segundo a palavra de Deus, nós somos seres complexos. Nós somos formados por três elementos principais, que é espírito, alma e corpo, como eu falei para você. E essa composição, se você for perceber, ela forma a própria trindade divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito é a nossa conexão com Deus. É a parte que reflete a nossa essência divina. É no Espírito que nós temos a capacidade, olha só, Nicinha, a capacidade de nós podermos compreendermos e interagirmos com o mundo espiritual, não é? Então, uma pessoa, para você ver, que possui habilidades para matemática, para artes, para música, essa habilidade eu não tenho, tá? Você viu aí tentando cantar, mas eu quero dizer para você que são talentos que é emprestado por Deus. Por isso, nós podemos dizer que o espírito é uma parte muito nobre na constituição humana. Então é no nosso espírito que está a inteligência e que está a sabedoria. Então, sendo o Altíssimo Espírito, Deus é Espírito, ele se comunica com o espírito humano. Deus não se comunica com a carne. Deus falou comigo. Não, Deus falou no seu espírito. Isto é, Deus fala de espírito para espírito, como mostra nas Escrituras. Se você for lá em Romanos 8,16, Paulo já diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Ou seja, Paulo não está falando com a nossa alma, que nós somos filhos de Deus. Note que é um espírito do homem e o outro é o Espírito de Deus. É o espírito do homem que recebe a palavra de Deus e a sua influência para que nós possamos nos arrepender e usar a nossa fé também. É no Espírito que nós recebemos a consciência do bem e do mal, a capacidade moral de fazer o que é certo e errado, a capacidade de pensarmos, de pesar, de avaliar e aprendermos a tomar decisões na vida. É no Espírito, ou seja, por meio do Espírito, que nós desenvolvemos a consciência espiritual sobre Deus e seus pensamentos. Diferente dos animais. Os animais não possuem esse privilégio. Isso é um dom dado por Deus a nós, seres humanos, e não para o animal. O dom de imaginarmos, de escolhermos, de poder ter atitude e da consciência. Portanto, adorar a Deus é importante em sinceridade e em espírito. Não por meio das emoções e sentimentos, que esses são atributos da alma. Em João, capítulo 4, versículo 24, fala mais sobre isso. O campo da alma. A alma, onde está alojado todas as nossas emoções, da mente, dos pensamentos e dos sentimentos. A alma, olha aqui, Nicinha, presta atenção aí, ó, eu estou dizendo aqui para você. É na nossa alma que também falamos de coração, mas na Bíblia essa conotação de coração é a mesma coisa que fala da alma.
E é no coração que está o sentimento, as emoções, as vontades e as nossas atitudes. Então, a alma que eu digo aqui para você, ela é a essência da vida humana. A alma ela é sustentada pelos 5 sentidos, que é a visão, é a audição, o olfato, paladar e tato. E através dos olhos que a nossa alma ela vê o mundo e orientada pelo nosso espírito por meio da inteligência e escolhe o que é certo ou errado. É assim e para todos os outros sentidos. Então a nossa emoção, que está ligada a desejos, a sentimentos, a curiosidades com respeito à vida externa, é cultivada pela alma. Lá também nós desenvolvemos as percepções de nós mesmos e dos outros. A alma, diferente do corpo, ela é imaterial, ela é impalpável, não é percebido pelos nossos sentidos, ou seja, ela é imortal. Então, enquanto os animais, eles reagem movidos pelo instinto, o homem está sujeito a uns dons que Deus nos deu, que é a consciência humana. O dom que eu falei para você de poder discernir as coisas, o dom de você poder imaginar, o dom de você poder ter uma atitude de escolher o que é certo e errado, isso o animal não tem. O animal ele age por instinto, ele não tem essa capacidade. Então o espírito humano, ele orienta a alma, que por sua vez usa o corpo para executar o que foi decidido. Então a nossa alma, ela fala com a boca do corpo, ela escuta com os ouvidos do corpo, ela enxerga com os olhos do corpo todo esse movimento exterior que acontece no nosso dia a dia. E quando o nosso corpo ele é ferido, olha só, a coisa muito importante aqui. Quando o nosso corpo ele é ferido, é a alma que sente a dor. E quando o médico ele vai lá e elimina essa dor do corpo, é a alma que sente o alívio. Quando nós morremos, o que acontece? A alma sai do corpo e pode fazer o que quiser com esse corpo, pois ele não vai sentir coisa alguma. Porque o corpo sem alma, ele vai se deteriorar, ele apodrece, ele volta a ser pó. Porque a alma se abate quando qualquer doença acomete o nosso corpo. Portanto, quer dizer para você que é a nossa alma que carrega as nossas dores físicas e emocionais. Agora vamos falar sobre o corpo. E o corpo, Elson? O corpo ele é o nosso templo físico, onde todas as dimensões eles se manifestam. É por meio do nosso corpo que nós proporcionamos o contato com o mundo exterior e da consciência de quem nós somos, e por meio do corpo que nós carregamos as nossas características genéticas dos nossos familiares, do nosso DNA. Então é por meio do nosso corpo que realizamos várias atividades como andar, comer, correr, comunicar, trabalhar, divertir, malhar, apesar que estou precisando ensinar a malhar que está feio, meio gordinho, hein? Então é na busca de prazer, de conforto e segurança é que nós investimos 24 horas em nosso corpo. Seja pelo zelo alimentar, o sono, na modelagem, no esporte, no descanso, enfim, de alguma forma o corpo ele acaba virando o centro das nossas atenções. Mas infelizmente as pessoas elas vivem a vida toda em função do corpo como se ele fosse eterno, mas esquece do principal. Elas esquecem que esse principal é a alma. Sabe por quê? Veja bem, o corpo morre e vira pó. Já a alma, ela é eterna. E por isso eu vejo muitas pessoas invertendo essa ordem, endeusando seus corpos lá na academia, olhando no espelho, tal, apreciando, louvando e até cultuando o corpo, satisfazendo todas as paixões da carne, os pecados, os desejos, dando abertura para o diabo. E por isso, logo vem a conta, porque a conta vem. E essa conta ela vem o quê? Na forma de angústia, dores, o vazio da alma, a depressão. E essas pessoas acabam ficando totalmente desorientadas e perdidas no mundo. Quando Davi pecou, olha lá, o rei Davi, na sua maior dor, no seu momento de aflição, o rei, ele clamou dizendo,
Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Está lá em Salmo 41, versículo 4. Então nós podemos dizer que a alma, ela é a parte do homem que vive entre dois mundos. Nós temos um mundo carnal, e no mundo carnal, onde nós pecamos, pecados como a pornografia, drogas, prostituição, adultério, o álcool e outro tipo de pecados. E o campo espiritual, onde está você andar sobre os princípios divinos e de sabedoria, você estar na presença de Deus e você seguir a vontade de Deus. E aí eu pergunto para você, qual dos dois mundos você escolhe andar? Você quer andar com Deus ou você quer andar de mãos dadas com o diabo? Então, assim, quando esses três eixos eles estão equilibrados, nós conseguimos viver uma vida de harmonia e conseguimos prosperar na terra. No entanto, quando um desses eixos eles se desalinham, isso impacta os outros dois e acaba gerando problemas que podem evoluir para doenças como a depressão, a ansiedade e outros transtornos emocionais. Então a Bíblia ela acaba nos mostrando que nós somos chamados para cuidar desses três aspectos. Lá em 1 Tessalonicenses, olha lá, 1 Tessalonicenses, quase que saiu aqui. Capítulo 5, versículo 23. Lá diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos explorar aqui uma história muito interessante. Essa história vai falar da história de Elias. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 18. E essa história, ela vai falar sobre o feito que Elias ele fez no Monte Carmelo. Mas Elias acabou entrando num estado de desânimo profundo, mostrando que até os mais fortes podem se sucumbir e pode ir caminhando para uma depressão quando os seus eixos estão desajustados. Elias ele tinha acabado de vencer uma grande batalha uma batalha espiritual no Monte Carmelo, que ele lutou contra os profetas do deus Abaal, do deus Aserá, que mais de 800 profetas, que Deus fez um milagre nesse Monte Carmelo, e lá Deus mandou fogo e provou que era o Deus de Israel, enquanto esses outros profetas do mal, eles não conseguiram provar nada. E aí Elias mandou matar todos esses profetas do deus Baal e da deusa Aserá. E aí o que aconteceu? Logo em seguida ele foi ameaçado pela rainha Jezabel. Então Elias teve que fugir e fugiu cheio de medo. Então aqui nós vemos claramente o desequilíbrio entre o espírito, a alma e o corpo. Ele estava esgotado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E aqui eu vou ensinar você agora sobre que tipo de fé que variou aí nesse episódio de Elias. Eu vou chamar de fé emotiva versus fé irracional. A fé emotiva, ela é diferente da fé racional. Então Elias foi dominado pela fé emotiva, que o levou ao desespero. A fé emotiva, ela é baseada nas circunstâncias e nos sentimentos do mundo. A fé emotiva, ela nos faz sentir diante de uma circunstância negativa na vida. Já a fé racional é aquela que nos faz agir. A fé racional é aquela que se apoia na confiança em Deus. Mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, mesmo quando tudo parece estar perdido em nossa vida. E Elias ele precisou reencontrar a sua fé racional para poder sair desse estado depressivo. E agora eu vou trazer para vocês sobre os fatores biológicos
psicológicos e hereditários da depressão. Vou só comentar aqui para você ver que uma coisa está ligada à outra. E nem tudo está relacionado ao mundo espiritual. Nem toda depressão está relacionada ao mundo espiritual, à possessão demoníaca, nada disso. Está ligado muitas vezes a fatores emocionais, fisiológicos do nosso corpo também. E existe um forte componente biológico e químico que precisa ser compreendido aqui. E nós vamos abordar como o corpo influencia diretamente a depressão e como o equilíbrio bioquímico ele é fundamental para a saúde mental. E aí esses fatores eu vou trazer o primeiro fator, a depressão psicológica. A depressão psicológica, ela pode ser desencadeada por traumas, estresse prolongado ou situações de perda e dor emocional. Então, quando a alma está sobrecarregada por esses fatores, o corpo ele começa a sofrer, mostrando sintomas físicos como a insônia, ou dormir demais, fadiga, desânimo, falta de humor, falta de apetite, ou a pessoa come demais, gera compulsão por comida, a baixa imunidade e muitos outros tipos de sintomas que isso causa na depressão psicológica. Já a depressão hereditária são aquele tipo de depressão que a pessoa ela tem uma predisposição genética para a depressão. Ou seja, não é que ela carrega a depressão dentro de si. É preciso entender isso aí. Ela tem vulnerabilidade, uma predisposição a ter depressão. Se há casos de depressão na família, é possível que esses fatores hereditários eles contribuam para o desenvolvimento da doença em você. E o terceiro que eu gosto de falar bastante é a depressão biológica ou bioquímica, que é uma depressão que está relacionada ao desequilíbrio dos neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. E esses neurotransmissores, gente, olha só, como é importante entender isso, as pessoas não compreendem isso. Esses neurotransmissores, eles regulam o nosso humor, o nosso sono, a nossa motivação. E quando esses neurotransmissores estão em baixa, podem gerar tristeza profunda, falta de energia e até pensamentos destrutivos. Olha só, neurotransmissores e os hormônios, eles estão relacionados de certa forma com a depressão. E um dos principais que eu vou trazer aqui, vou falar aqui um deles, serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor que ajuda a regular o humor, o sono. E quando esses níveis de serotonina estão baixos, a pessoa ela pode se sentir tristeza, irritabilidade, nada tá bom, tá fadigada, insônia, a pessoa não consegue dormir, ou a pessoa tá ali dormindo demais, tá desajustado. Já a dopamina, que é um outro neurotransmissor, está relacionado à sensação de prazer e recompensa. Então, quando os níveis de dopamina estão baixos também, a pessoa ela perde a motivação, o interesse nas coisas que antes dava prazer para ela, ou seja, a pessoa fica totalmente desanimada. A noradrenalina já atua na resposta ao estresse, na questão da atenção, na questão da concentração. E os baixos níveis de noradrenalina estão associados a uma fadiga, a essa falta de atenção, a pessoa não consegue concentrar, não consegue fazer nada. Olha só, eu vou contar para você agora um episódio recentemente que aconteceu comigo. É um fato que tempos atrás eu estava sentindo fadigado, eu não estava conseguindo ter um rendimento nos meus estudos, eu não conseguia concentrar nos meus estudos, não conseguia memorizar e não estava legal, né? E aí eu quero dizer para você que é importante você entender isso, porque nem tudo é espiritual. Se Deus deu um médico, a autoridade, nós temos que ir usar essas ferramentas para nós entendermos o que está se passando por nós. Só depois disso que você não tiver nada, aí você vai para o campo espiritual. Então assim,
Eu fiz uma série de exames e eu acabei descobrindo que o meu nível de testosterona estava muito baixo. Nesses exames constou isso. O nível de vitamina D, que gera desânimo, cansaço, né? Vitamina B12. Todo isso aí estavam tudo alterado, estavam em níveis baixos, muito baixos, os níveis estavam muito baixos, e isso causou desequilíbrio, desajuste, e que estava me dando fadiga, estava me dando desânimo, dificuldade de concentração, falta de disposição para fazer as coisas. Aí eu procurei um médico especialista, que é um endo, e ao iniciar esse tratamento adequado, com a reposição hormonal, suplementação de vitaminas, mudança na alimentação, voltei a fazer atividades físicas para regular, né, esses neurotransmissores, os hormônios. Aí o meu rendimento começou a melhorar. Meu rendimento físico, emocional e até espiritual, porque tinha que ter disposição para ler a Bíblia, para estudar, para conectar com Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero te dizer que é importante entender que nem tudo é espiritual. Deus nos deu a ciência, o médico, e cabe a nós, eu e você, buscar os tratamentos quando necessário. Então nós precisamos equilibrar nossa fé com ações práticas. Endocrinologista. Olha, então procurar isso aí. A Nicinha tá dando a dica, né, Nice? Então nós precisamos equilibrar a nossa fé com a nossa ação. E lá em Tiago 2,17 diz que fé sem obras ela é morta. É fundamental fazer a nossa parte. E aí nós vamos entrar aqui agora nos 5 pilares fundamentais que vai combinar desenvolvimento humano, espiritual, para que você possa superar a depressão e realinhar esses eixos que é o espírito, a alma e o corpo. E o passo 1, Nicinha, passo 1 é reconhecer os nossos desajustes. Né? Nós temos que aprender a reconhecer, não negar. Nós temos que ver que alguma coisa está passando de errado conosco e aí a gente vai buscar ver o que é que está acontecendo. E o que acontece? Nós temos que ter a consciência disso. E o primeiro passo é isso, é você reconhecer que existe o desajuste. Então muitas pessoas não conseguem admitir que algo está errado em suas vidas. E reconhecer que há um desequilíbrio entre o espírito, a alma e o corpo é fundamental para nós começarmos a trilhar o caminho da cura. E isso, cara, essa questão de negar, de não querer reconhecer um papel assim que nós homens, acontece muito com os homens, pelo ego, né, pelo orgulho, eu não tenho nada, que isso é frescura. Não é frescura. E esposas, fique de olho nos seus maridos e cobrem eles. Fala, cara, vai ver o que está acontecendo, não fica parado não. Tá? Coloca ele já para fazer um check-up aí no médico, para dar uma olhada. É importante nós não ignorarmos os sinais. A tristeza constante, o cansaço extremo, a falta de interesse por coisas que antes traziam alegria e hoje não traz mais, alguma coisa está de errado aí. Essa parte hormonal, neurotransmissor, tem que olhar, sistema nervoso. E o passo 2 é você aprender a restaurar a conexão com o espírito também. É importante você ter essa comunicação, tá? Essa ponte ajustada com Deus. Porque o espírito é a nossa conexão direta com Deus em si. Então, quando nós estamos espiritualmente fracos, a depressão ela pode nos atingir com mais forças. Então, restaure sua conexão espiritual através da oração, a leitura da Bíblia, a fé racional. Lá em Romanos 12:2, lá nos ensina que a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, quando nos aproximamos de Deus, recebemos força e paz, que são elementos essenciais para podermos superar as advertências da vida, as adversidades, as circunstâncias ruins. E o passo 3 é você cuidar da sua alma. Vai cuidar da sua alma.
que são suas emoções, seus sentimentos. Quando a mente está desordenada, quando a nossa mente está perturbada, os sentimentos estão confusos, negativos, pode nos consumir muito e isso também gerar um gasto, né? Um gasto enorme para você fazer tratamento, que nós estávamos conversando em cima. A pessoa vai gastar com psiquiatra, psicólogo, remédio, olha só, nem todo mundo tem condição financeira. Por isso que essa aula aqui é importante você entender esse vídeo, você assistir, anotar. Aprenda a reprogramar sua mente. Tem ferramentas muito boas hoje. A programação neurolinguística, PNL, ensina muita coisa interessante para você poder trazer esse equilíbrio mental, saber fazer esses ajustes. A nossa mente ela pode ser treinada para você focar no positivo, focar no seu crescimento. Comece praticando a gratidão diariamente. Gratidão tem um poder grande em si. Visualize a sua cura. Visualize o seu futuro brilhante que você tem e parta para a ação. E o quarto passo é cuidar do corpo, que são os principais. Eu bato aqui na tecla, que é você entender os fatores biológicos. O corpo, ele é um templo sagrado do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 6,19. E quando ele está em desequilíbrio, a alma e o espírito também sofrem. Então é importante você realizar exames médicos e tratar de quaisquer desequilíbrios hormonais ou nutrientes, a deficiência de vitamina D que eu falei para você, a vitamina B12, como foi o meu caso, pode afetar gravemente o nosso humor, a nossa energia, a nossa disposição, né? Então, além disso, eu estou sentindo assim, cara, bom demais esse tratamento, hein? Estou me sentindo assim, o aço novamente, eu estava bem desanimado. Para você ver que nem tudo é espiritual, volto a repetir nessa tecla aí. Além disso, o excesso também de cortisol, o hormônio do estresse, como chamamos, pode agravar também na sua depressão. Procure um endocrinologista para poder ajustar essas questões. A prática de atividades físicas também vai te ajudar, uma academia, uma musculação, uma aeróbia, faz ali uma ginástica, uma dança, música, qualquer coisa que você fazer, mas mexe o seu corpo, porque também é essencial para você melhorar o seu humor e aumentar os seus níveis de endorfina. São estímulos que você precisa buscar para que você possa caminhar, você ter energia para você fazer suas atividades, para você poder prosperar. E o último passo que eu vou falar aqui agora é o passo 5. Nós devemos aprender a alinharmos a nossa fé com a nossa ação. Ou seja, a fé sem ação ela é incompleta. Deus ele nos deu os recursos para que nós possamos trabalhar em nossa própria cura. Nós temos a responsabilidade de buscar a ajuda certa, seja ela se for espiritual, seja ela uma ajuda médica. Então, assim, muitas pessoas elas acabam caindo numa armadilha de pensar que Deus vai fazer tudo sozinho, e não vai. Mas como Jesus ensinou, a fé deve andar de mãos dadas com a ação. Precisamos fazer a nossa parte. E agora eu quero falar com vocês quais são os tipos de depressão que nós temos na vida. Eu elenquei aqui, são 3 tipos, né? A depressão, ela pode se manifestar em diferentes níveis e é importante você entender isso aqui também, anota aí. E cada um deles para você poder buscar o tratamento adequado. Então anote. Nós temos a depressão leve, que é uma primeira, que os sintomas são mais sutis, como o desânimo, a perda do interesse, a baixa energia, mas ainda assim você consegue trabalhar, você consegue desempenhar suas funções no trabalho, em casa, normal, mas você fica sentindo essas fadigas no corpo. Mas aí já vamos vir para outro nível de depressão, que é a depressão moderada. Os sintomas já são mais fortes, como já começa a acontecer o isolamento, a falta de motivação, a dificuldade em já realizar tarefas cotidianas, você já começa a ter problema no seu trabalho, você já não conseguir ter concentração no seu trabalho, e aí isso já vai desencadeando também pensamentos negativos, já começa a ter os pensamentos negativos sobre si, até você entrar na depressão, que é um nível depressão mais grave, que é um nível mais destrutivo, os pensamentos negativos já estão no estágio assim, bem elevado, bem latente nisso. E a pessoa já começa a ter pensamentos de suicida. É nesse estágio a pessoa precisa de uma ajuda imediata, tanto no espiritual como uma ajuda médica também.
certo? Então, nós vamos partir aqui do entendimento que você conseguiu compreender o que eu disse aqui. A nota é muito importante, vai fazer diferença na sua vida. Quando nós cuidamos do espírito, da alma e do corpo de uma forma integrada, esses eixos, nós encontramos o equilíbrio e a força que precisamos para superar qualquer adversidade na vida. Deus tem um propósito grandioso para cada um de nós. E esse propósito, ele só pode ser acessado, ele só pode ser realizado quando nós estamos em harmonia em todos esses níveis que eu ensinei aqui para você hoje. Anota isso aí, guarda com você. Tem até uma outra música do Jota Quest também que acabei ouvindo, que fala sobre dias melhores. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Dê o seu melhor, faça o seu melhor e vá tratar e vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua vida. E lembre-se, nem tudo é espiritual, mas sim você tem que fazer a sua parte. Se essa mensagem falou no seu coração, eu quero que você compartilhe agora esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva nesse canal, ative as notificações e venha comigo nessa jornada de cura e transformação. Tá ok? Então, pense nisso, é nós e tamo junto. Vem comigo e faça a sua missão, cumpra a sua parte, guerreiro. Tamo junto. Vamos dar uma olhadinha na Cosmolândia, vai dar para mostrar. Olha a Cosmolândia, tá nas redes sociais, esse vídeo viralizou, tá circulando muito.